Vamos lá, galera. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite, Yes. Pedro. Boa Nós noite, ouvindo. Pedro. Beleza, show de bola. Vamos lá. Então, vamos falar hoje parte de redes. Vamos lá, show de bola. Vamos falar um pouco sobre redes, a parte de introdução mesmo. Tá? Vamos começar. Qualquer dúvida e tudo mais, aproveitem, começar a tirar. Eu já estou gravando a aula, depois ela vai estar disponível. Beleza? Então vamos lá. Rede de computadores. A gente vai falar um pouco de como era antes, qual o objetivo de rede de computadores, qual a facilidade das redes de computadores hoje e onde encontramos redes de computadores. Tá? Então vamos lá. Tipos de rede de computadores. Também é o que a gente vai ver um pouco. Sobre o tipo de rede, ponto a ponto, tudo mais, rede cliente-servidor, tipo de servidores e por aí vai. Tá? A gente vai fazer aqui um resumão aqui do que é, para depois a gente começar a focar literalmente o que a gente precisa focar, que é a parte de depois o projeto, depois a gente vai tocar servidores. Beleza? Então vamos lá. Como era antigamente? Antigamente, se a gente for parar para pensar com relação à rede de computadores, antigamente se trabalhava mais naquele quesito de você ter que utilizar o famoso que o pessoal costuma dizer, né, que é o disk to disk. Então você pegava um disquete, copiava e dava para outra pessoa ia lá e copiava para outro local. Você não tinha uma comunicação literalmente como a gente tem hoje, né, com redes e equipamentos. Então, o principal objetivo da rede de computadores foi justamente a gente poder trabalhar com compartilhamento de dados. E o que isso trouxe para a gente? A facilidade de diversas situações. Hoje, tudo que for relacionado à tecnologia hoje, né, é graças à rede de computadores, se a gente for parar para pensar. É questão de o conceito de redes. Então, hoje você tem qualquer tipo de compartilhamento. Se eu pegar uma foto hoje pelo WhatsApp e eu chegar a enviar para o seu computador, enviar para o seu celular, enviar para o seu e-mail, ou seja, eu tenho opções hoje de poder compartilhar de uma foto a um documento ou de um software e o que for. Então, graças a essa evolução da parte de redes, é que tecnologia hoje o que a tecnologia hoje acabou se desenvolvendo. Se a gente for parar um pouco para pensar, eu tenho até gente que já chegou a contar para mim que antigamente, quando, por exemplo, um marinheiro, por exemplo, o padrinho do meu filho, ele é da Marinha, e há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando ele queria se comunicar com a esposa dele, ele tinha que ser por meio de carta e, dependendo da situação, ele podia utilizar telefone, mas não como hoje. Então, geralmente era por carta quando ele estava viajando aí pelo mundo. Então, não é hoje. Hoje você dentro de um navio, hoje o pessoal da Marinha e tal, você tem internet ali dentro, você pode se comunicar pelo Skype, utilizar qualquer outra tecnologia de áudio e vídeo. Hoje a tecnologia de áudio e vídeo acabou se tornando uma coisa tão frequente hoje. Isso já se fala, já tem um tempo. Eu lembro que em 2007 já se começou aqui no Brasil, 2006, 2007 já se começou a falar um pouco sobre essa tecnologia de internet áudio e vídeo. Eu digo isso com relação aos celulares. Eu lembro que tinha alguns modelos de celulares da Nokia, e aí começou a se falar de internet 3G,
E aí começou literalmente essa evolução. E hoje você vê que diversos aplicativos fazem esse tipo de comunicação via internet, via áudio e vídeo. Então você compartilha não só dados hoje. Hoje você compartilha imagem, compartilha vídeos, compartilha diversas e diversas coisas. Alguém falou alguma coisa aqui? Peraí. Ah, tá, o Diego. Então, hoje nos trouxe uma facilidade de inúmeras coisas, de inúmeras situações. Então, não só a facilidade de a gente poder trabalhar, mas até se a gente for para pensar, hoje acontece, graças à rede de computadores, acontece casamentos por causa de redes sociais, né? Ou seja, mais uma questão de rede. É uma rede social que foi uma ideia que tiveram de você poder se comunicar com uma pessoa que antigamente, por exemplo, um amigo meu, um amigo de vocês se mudava, isso eu digo há 20 anos atrás, né? Um amigo seu se mudava, por exemplo, para outro estado ou para outro local. Você não podia nem falar por telefone, se a gente for parar para pensar, porque por telefone era caro você fazer uma ligação. Você chegar e ligar para outro estado, ou ainda mais para outro país. Então hoje não, hoje você vê relacionamento de gente que acaba namorando, que acaba tendo um relacionamento aí, depois acaba casando. Antigamente o que era uma coisa impossível, hoje já não é mais. Por isso que tem gente que fala que a questão de impossível não é questão de fato, é questão de tempo. Então, com a tecnologia hoje, se a gente for parar para pensar, por exemplo, eu achei até engraçado agora que eu estava pesquisando e a gente deixa o Facebook meio que logado, mesmo a gente fechando, né? Porque se eu for chegar aqui agora e digitar Facebook no navegador, ele já vai entrar porque a senha já está conectada, mas a gente mal sabe que ele já está colhendo informações da gente. Então eu fui pesquisar aqui sobre um livro, e é engraçado que quando eu entrei no Facebook, o Facebook estava aparecendo propaganda, patrocínio do livro que eu estava pesquisando. Então, para você ver como isso já é tudo, já é tudo interligado, tudo para poder criar uma facilidade para a gente. E isso graças à rede. A nossa área de suporte, ela acaba fornecendo isso. Então, por isso que eu falo que é uma questão, essa questão que a gente trabalha hoje, o suporte de infra, o quanto que é importante que se nós do nada parássemos de trabalhar literalmente, a gente consegue fazer parar um país inteiro, economia e o que for, porque sem máquina, sem computador, e aí? Quem é que vai consertar? Quem é que vai internet? Eu atendo empresas, cara, que se a internet parar, se a rede literalmente parar, se o servidor de arquivos parar, parou a empresa. Eu já vi empresa já perder, eu tô falando ver com os meus olhos uma empresa perder em 1 hora 20 mil porque os serviços dela pararam. Serviços de TI, os serviços de suporte pararam. Parou o servidor principal, onde tinha algumas informações e tudo mais. Então hoje a gente encontra a rede em tudo quanto é lugar que a gente vai, a gente acaba encontrando um tipo de rede. Beleza? Então, vamos lá. Tipo de redes. Nós temos a rede ponto a ponto, que a gente chama, né, que é uma rede mais simples, que a gente pode se dizer, né? Então. Então, empresa, eu posso me atrever a dizer que hoje as empresas mais jovens, e existe também alguns segmentos que são empresas que como elas já nasceram nessa geração de tecnologia,
elas são mais fáceis de você poder, vamos se dizer que, incentivar a evolução tecnológica. E existem alguns segmentos também específicos que acabam incentivando. Eu lembro que de uma empresa que chegou a ser até engraçado. Ah, não, quem foi o Pablo, né? Ele chegou aí nessa empresa. Que, pra mim, né, numa época, que foi muito engraçado que o antigo gerente que trabalhava lá, o gerente de operações, ele trabalhava lá e lá tinha o mínimo de tecnologia possível. Lá, o cara mesmo dizia pra mim que odiava a tecnologia. E vamos se dizer que tudo era meio que feito manual. Então, a empresa, assim, claro, funcionava e tudo mais. Só que funcionava de uma forma até mesmo mais lenta e tinha até mais funcionários. Aí a gente cai numa outra questão aí que a gente pode chegar e conversar, né? Então, assim, era muita coisa manual. Então, a partir daí, quando entrou uma nova gestora, né, que esse rapaz ele saiu e entrou essa mulher e pra mim, pra nós, né, na área de TI, é uma mulher que vamos se dizer aqui que até um ateu acreditaria em Deus nesse momento, que ela chegou e falou assim: Pedro, eu quero tornar essa empresa totalmente tecnológica. Aí você ouve ali, tipo, é pra louvar de pé a igreja. Então, o que aconteceu? Eu fiz um orçamento lá de reestruturação. E aí ela foi, comprou servidor, comprou switch novo, fez cabeamento, parte de Wi-Fi, tudo quanto é lugar. Quando um dos sócios da empresa, eu consegui dizer para ele que ele conseguia acessar o servidor da casa dele, o servidor de arquivos, porque eram diversos arquivos. Você sabe como é que eles compartilhavam os arquivos, gente? Sem brincadeira nenhuma, sem brincadeira nenhuma. E olha que a gente tem até Google Drive, a gente tem ali a solução OneDrive e tudo mais. Era copiar e colar tudo em pendrive. Então era um chegar e falar: ah, não, eu tenho um arquivo mais atualizado. Ah, não, beleza. Aí copiava. Isso por causa de um gestor antigo. Então ele não queria centralizar nada. Então ele centralizava tudo na máquina dele e ele copiava e depois pedia as atualizações e vice-versa. Então quando eu apresentei o projeto para ele, na época foi até com um aluno meu, isso foi em 2014. E cara, assim, a gente apresentou o projeto quando ele ouviu que ele, pô, peraí, vai ter uns documentos onde esses documentos vão estar todos disponíveis para todo mundo. A gente pode gerenciar quem pode e quem não pode acessar. E eu da minha casa eu posso acessar os arquivos aqui, o pessoal tendo acesso e tudo mais. Eu posso ter acesso à rede. O cara, ele chegou na hora, ele ficou totalmente assim como se tivesse descoberto algo magnífico, algo de outro mundo. E isso já é algo que já existe já há muitos anos. Coloca anos nisso. Então, assim, para você ver como que uma estrutura... Oi, fala. Inclusive, eles chegaram a usar essa tecnologia na Segunda Guerra Mundial para trocar informações. Sim, então... Para ver como é antigo. Então, assim, para você ver que o camarada, assim, ele já quase já não ia mais na empresa, só para você ter uma ideia. Ele falou: eu vou para a empresa hoje, às vezes para poder trabalhar por causa dos documentos e tudo mais, ficava até tarde. Então ele começou a trabalhar. Teve um outro cliente que ele fazia a mesma coisa, ele tinha um sistema, esse sistema ficava no servidor, e aí eu configurei esse sistema para que esse sistema ele ficasse disponível remotamente, ele conseguisse acessar esse sistema de contabilidade da casa dele. Cara, eu fiz isso, aconteceu a mesma coisa. E o pior é que os funcionários não gostavam de um desses sócios, né? Eles chegaram e falaram: pô, Pedro, a gente te ama, cara. Porque você conseguiu tirar esse cara do escritório. Só para vocês terem uma ideia. Entendeu? Então, assim,
o que a gente pode fazer com relação à rede de computadores. Então, quando eu falo de rede ponto a ponto, na verdade eu estou falando de rede de pequeno porte. É uma rede que você não precisa de nada centralizado. Então, a ideia que eu comecei a dar sobre esses dois clientes foram ideias de uma rede já de, vamos dizer que hoje você encontra já em redes de pequeno porte e tudo mais, mas você costuma ver mais em empresas de médio e grande porte, tá? Justamente por quê? Porque com relação ao investimento, hoje é mais fácil uma empresa pequena poder investir, fazer esses tipos de investimentos que a gente está vendo, entendeu? Então assim, mas antigamente esses equipamentos eram muito caros, então para você poder ter esses tipos de equipamentos de rede, você tinha que ter um investimento alto e dependendo do país, né, não se pensa muito nessa questão de investimento. Então eu estava falando inclusive no curso sábado, que era exatamente por isso. Aqui no Brasil a gente tem muito, existe o perfil do empresário e empreendedor. O empresário ele é um cara mais conservador. Então, e aqui no Brasil se tem muito o perfil de empresário. Então, e geralmente o empresário ele só quer ganhar dinheiro. Ele abre um negócio para ganhar dinheiro. O empreendedor ele abre porque ele tem, além de querer ganhar dinheiro, ele tem um propósito. Entendeu? Então, assim, tem gente que, por exemplo, entra numa profissão, como eu falo, entra numa profissão para ganhar dinheiro. Por tempo determinado. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui, mas eu estou estudando para isso. Por exemplo, né, tem um rapaz, por exemplo, que ele estava como boy, mas ele falou, cara, eu estou trabalhando como boy por enquanto, para depois eu conseguir evoluir, conseguir entrar numa empresa e enquanto eu estou fazendo meu curso de informática, por exemplo. Vocês estão conseguindo entender? Então, assim, eu comecei, então, assim, desculpa. Então, essa parte, né, da evolução, né, da tecnologia e tudo mais, do investimento, isso acabou passando também para pequenas e microempresas. Então, as próprias empresas que fornecem esses tipos de equipamentos, hoje, elas disponibilizam tecnologia que a gente chama de que a gente chama de small business. Ou seja, que é para pequenas empresas, porque eles entendem que a Cisco, por exemplo, né, vou dar um exemplo, a Cisco sabe que uma empresa não vai dar 20 mil reais, 15 mil reais num switch, gente. Às vezes é o dinheiro que a empresa tem para poder, como capital para poder investir. E ela está começando, e ela quer trabalhar com tecnologia, uma tecnologia legal. Então é mais fácil você o quê? Você ter um equipamento de 20 mil, mas você também tem um equipamento ali onde o usuário ele começa a trabalhar. Eu não sei se vocês sabem, mas isso eles fizeram até em rede de chocolate. Por exemplo, a Copenhagen, a Cacau Show, essas empresas de chocolate, elas têm elas têm algumas franquias, vamos se dizer que de chocolate mais popular. Então, justamente para quê? Porque sabe que, um chocolate lá que é 40 reais, mas o camarada ele quer comer também um chocolate de 40 reais. Só que ele é de baixa renda, ele só tem ali 8 reais, 5 reais para poder investir para uma vez ou outra comer um chocolate. Então, eles fizeram isso. Então, não só a parte de tecnologia, como diversos outros locais acabam adaptando isso para poder pegar todo o público. Para poder pegar todo mundo. Entenderam? Então, essas tecnologias hoje de small business, né, nessa parte de rede exclusivamente, e até na parte mesmo de hardware, hoje você vê, por exemplo, hardware que você pode comprar específico para microempresas. Existe crédito para microempresas. Então, servidores hoje, você não precisa comprar um servidor ali, apesar que até a Dell, a Lenovo, a IBM, a Lenovo e IBM é o mesmo, mas a HP hoje tem tecnologia de small business, mas você pode
você mesmo chegar, e quem trabalha com TI, pode montar o seu servidor, não máquina, eu estou te falando com hardware de servidor, não hardware de desktop. Então você pode montar, vai ser um custo bem mais baixo, tudo mais, até mesmo para o cliente, e todo mundo sair feliz com esse tipo de tecnologia. Beleza? Então, ponto a ponto, a gente são redes que a gente não vê uma evolução com relação a utilizar equipamentos de ponta, não utilizar uma rede bem simples, onde não há um gerenciamento, onde a máquina está na rede, como na sua casa, né? A máquina está na rede, as máquinas estão se comunicando, pode ser até que haja algum tipo de serviço, né, de compartilhamento e tudo mais, mas uma coisa bem simples. Então, conforme a empresa vai se expandindo, aí você já seria interessante você trabalhar com o sistema cliente-servidor. Bem, vamos lá. Então, é o que eu estava dizendo aqui, ó, tem um baixo custo, fácil implementação. No máximo, é recomendável que sejam 10 máquinas. Sistema geralmente é de cabeamento simples. E beleza. Tem ali a sua comunicação ali, baixo custo. Essa daqui é a rede ponto a ponto. E tem a questão dos contras, como eu falo, né? Você, conforme vai crescendo, você não tem uma administração de recursos. E pode acontecer até que você tenha mais trabalho, porque de repente eles queiram fazer algum tipo de adaptação de uma rede grande, e você até faz ali, porque você não quer perder o cliente, e acaba que você tenha mais trabalho, mas você não existe muitos recursos para você poder administrar essa rede. Então a rede cliente-servidor, né, óbvio, né, são redes grandes, redes com muito mais de 10 computadores. Segurança, você acaba tendo, porque você tem um gerenciamento. Óbvio que o custo é maior, mas o desempenho também é maior. Implementação geralmente precisa de nós, ou seja, pessoas que já tenham já uma especialidade, já conheçam bem isso para poder fazer uma implementação legal. Agora, é óbvio que existem os fuçadores de fórum. Eu estou dizendo fuçadores de fórum, não estou dizendo que isso é errado, você buscar algum tipo de solução, alguma coisa, mas é sempre bom você fazer um curso para que você tenha uma base onde existe um conteúdo e tudo mais, para esse conteúdo que ele é seguido, e dali você ter um pontapé e você saber até mesmo buscar algumas informações ou outras. Isso não é errado, mas é bom você entender o que você está fazendo. Por exemplo, tem gente que eu já vi que faz a instalação do Windows, ou então que configura até um switch computador, mas não tem nem ideia do que está acontecendo ali. Só para vocês terem uma ideia, o meu barbeiro, o cara tava falando, ele, pô, eu configurei ali, eu vi na internet ali um passo a passo configurar meu roteador Wi-Fi, foi fácil, mas eu não tenho a mínima ideia do que é IP. Entendeu? Eu não tenho a mínima ideia do que é isso, para que serve isso. Eu tava dizendo que tinha que configurar um tal de IP. Aí quer dizer, aí ele chegou falando, não, tô vendo até para consertar começar a ver aí para consertar do meu vizinho. Aí se depara com um erro, onde ele não vai saber nem pesquisar esse erro, porque ele não de uma certa forma, não está entendendo nem o que está acontecendo. Então, acaba fazendo uma implementação que, óbvio, você podendo deixar, entre aspas, funcional, mas sem segurança, vai ter um maior custo, porque ele vai querer ficar investindo em coisas que não precisaria se tivesse um investimento único. A implementação, na verdade, como foi feito de gambiarra, então sempre vai ter que estar mexendo. Então o gerenciamento, vamos se dizer, da rede não é muito eficaz, então ele acaba tendo que, aqui até presencialmente acaba tendo que estar mais vezes dentro da empresa, tá? Mas claro, isso com um treinamento adequado faz uma implementação tranquilamente.
manutenção, configuração centralizada, e existem servidores, né, como eu falo, a questão do servidor, que é a máquina que vai gerenciar toda essa rede, onde ela possui um serviço dentro, não só esse serviço, como diversos outros serviços, para poder gerenciar essa rede. E ela possui um sistema único, que é um sistema já preparado para trabalhar e gerenciar redes, né, que a gente chama de sistema operacional de servidor, que acaba nos auxiliando, acaba nos ajudando em diversas questões. E até mesmo fazendo, até mesmo vamos se dizer que o nosso ambiente tecnológico evoluir. Porque um serviço de um servidor, às vezes, um serviço que esse servidor tenha, pode facilitar e muito o nosso trabalho. Vamos supor, tem serviços, vamos supor, no Windows, que você pode, vamos supor, fazer a instalação do Windows em diversas máquinas ao mesmo tempo. Atualizações do Windows também, diversas máquinas. E uma série de serviços também. Isso tudo porque existe um servidor com um sistema que gerencia e está ali funcionando. Beleza, galera? Alguma dúvida até aí? Não, tá show de bola, tá 100%. Beleza. Tá. Aqui o que eu estava falando, né? Serviço de impressão e tal, envio de mensagem, possibilidade de utilizar aplicativos, banco de dados e tudo mais. Bom, vamos lá. Os tipos de serviços e servidores, né? Servidor de arquivo, servidor de impressão, servidor de aplicações, e-mail, fax, isso já não se utiliza mais, mas... E serviços de comunicação. Comunicação, por exemplo, o serviço da Microsoft existe um serviço específico, e não só da Microsoft, como também diversos outros, onde há uma comunicação, você dizer que um chat só entre as máquinas, ou então uma comunicação interna só entre, como eu posso dizer, uma comunicação interna de telefone, somente ali, ramal totalmente digital, funcionando via rede, uma rede e ali interna. Não seria isso, então não seria VoIP, por exemplo, né, especificamente o VoIP. Apesar que o VoIP ele trabalha, literalmente você é voz por IP, mas uma comunicação ali uma comunicação interna ali de voz pela rede, ou então até mesmo externa, se você puder configurar. Beleza? Então... Pedro. Oi, fala. Então quando a gente liga para uma empresa e fala, por exemplo, 1 vendas, 2... Não, isso daí é um PABX. Isso daí é um PABX. Isso aí é o PABX, é uma central. Isso daí também pode ter também, né? Mas isso é configurado na rede? Isso é rede também. Ou pode ser rede, ou pode ser VoIP, ou pode estar utilizando uma central telefônica também. Hoje, as operadoras, elas por estarem, vamos se dizer que a evolução hoje da internet, né, acabou sendo tão grande que, se você for parar para pensar, né, as operadoras hoje estão dando todos esses minutos e tudo mais aí para você falar à vontade e diversas outras coisas. Por quê? Porque hoje você está utilizando... Hoje, pela evolução da internet, você está utilizando mais a internet para falar, então acaba que é tranquilo, entendeu? Mas, por exemplo, vamos lá, tipo de servidores de arquivos, é o que a gente pode compartilhar, planilhas, gráficos, usuários de rede e tudo mais, isso aí a gente vai ver com mais calma depois. Servidores de impressão, servidores de aplicação, que seria banco de dados, né? Você pode centralizar o software e o banco de dados todo aqui, e as máquinas clientes vão fazendo apenas consulta, que funciona uma rede cliente-servidor dessa forma.
Servidor de e-mail interno também, né? Existem empresas que preferem ter seus e-mails internamente, onde o banco de dados fica no seu próprio servidor, não fica no servidor da Google, não fica no servidor de nenhum outro, da Microsoft, não fica no servidor em nenhum outro lugar. Todos os e-mails estão aqui. E aí, vamos lá. Tipo de rede de computadores. Nós temos o tipo de rede: a LAN, a MAN, a WAN e a PAN. Bom, na verdade, nós temos diversos outros tipos de redes de computadores, né? Conforme foi crescendo. As principais eram a LAN, MAN e WAN. A PAN também eu acabei acrescentando aqui, porque hoje a PAN também acabou se tornando uma rede muito comum. A LAN, que é a Local Area Network, que é uma rede local, né? Essa rede local, ela é aquela rede onde é uma comunicação interna, por exemplo, na nossa casa mesmo, se nós temos 3, 4 computadores e estão se comunicando entre si, não há conexão de rede, mas há uma comunicação ali. Vamos supor que eu quero vou jogar um Counter-Strike, vou compartilhar um arquivo pela rede mesmo, onde eu crio uma pasta, e aí só entre as máquinas ali. Pode ter também um servidor também, tá? Mas é uma comunicação interna. Então a distância é conforme ali o centralizador ali, o cabeamento e tudo mais. Ela não tem interferência com a rede externa, tá? Você pode ter uma comunicação com a rede externa, mas a comunicação é ali interna. Como acontece. E aí, claro, assim, aqui eu coloquei um exemplo, né, de o que a gente chama de rede local, a gente chama de conexão Ethernet, que transmite dados de 100 a 1000 megabits por segundo. Na verdade, já estamos bem mais evoluídos, né? Mas só estou dando um exemplo aqui para que a gente tenha uma ideia. Isso aqui é um exemplo de uma rede local que a gente chamaria de LAN mais WAN, já vou explicar, onde todas as máquinas elas acabam se comunicando, né, entre os equipamentos e tudo mais, e todas elas vão conversando entre si. Então, vamos lá. É uma rede MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network, um grande exemplo é o nosso projeto, o projeto que a gente está montando, que é um projeto de uma empresa, que são 3 lojas, e essas 3 lojas precisam fazer uma comunicação entre rede local. Então, ou seja, vamos se dizer que, vamos supor, o Diego, a sua empresa ela tem uma filial no outro lado da rua. E ali no outro lado da rua, ao invés de você utilizar um link de internet para poder fazer uma comunicação, você vai utilizar um outro tipo de comunicação. Ou então, vamos supor, outro tipo de comunicação onde haja uma comunicação mais privada, onde você não utilize internet para isso. Então aí você pode utilizar soluções a rádio e tudo, ou dependendo de autorização e tudo mais, cabeamento. Ou então vamos dar um exemplo também de faculdades também, né? Na verdade, as universidades, que existem vários campus, então existe aquela comunicação, né, entre esses diversos campos, né? E como é tudo em uma mesma localidade, não há problema com relação a cabeamento, nesse caso. Então, toda a rede se comunica entre si, mas vamos supor que são LANs diferentes. Cada prédio tem sua LAN e tem sua comunicação entre os diversos outros prédios. Bem, aqui eu estou dando um exemplo de uma MAN. Aqui tem uma LAN, aqui tem mais uma LAN, e todas se comunicando aqui por intermédio aqui, de algum centralizador, vamos dizer, né? Mas são todas, cada um é uma LAN diferente. Ô Pedro. Oi. Um exemplo de rede MAN é a farmácia Alexandre.
A farmácia tem vários lugares, tem até na região dos lagos, que tem uma central e tem as lojas. Sendo que essa central não é uma loja, ela é uma administração, onde todas as informações da loja, quando abre, fecha a caixa, fluxo de caixa, tudinho, vai tudo para essa central. O pagamento, toda a forma de pagamento, a central envia para as redes, tudinho. Pode ser que, como existem outras cidades, né? Em outras cidades bem longe, pode ser que não esteja utilizando o MAN. É bem provável que esteja utilizando já uma conexão já com o WAN. Aí já seria uma WLAN, que é uma rede de longa distância, que aí a gente tem um exemplo de fazer um túnel e tudo mais, utilizando a WAN, aí com 2 links de internet e por aí vai. Então, quando é um bom... Não, Gabriel, WLAN é uma rede local wireless. Seria o que a gente quer dizer, chamar aqui no caso, é uma WAN/LAN. Então quer dizer, é uma comunicação entre, vamos supor, essas lojas, mas eles utilizam internet para isso. Não utilizam nenhum tipo de tecnologia onde seja uma rede 100% privada. Entendeu? Entendi. Seria uma configuração VPN, então, né? Pode ser VPN também, entendeu? Por exemplo, é como se eu estivesse dizendo que eu tenho um rádio aqui para fazer comunicação com a sua casa. Entendeu? Ou seja, a gente consegue? Pode chegar a conseguir, mas aí a tecnologia que a gente vai utilizar, entendeu? Equipamentos e tudo mais para isso. É mais fácil a gente utilizar uma WAN WLAN, entendeu? Então vamos lá. E aqui coloquei um exemplo aqui para que a gente veja como é que é a comunicação. Um grande exemplo disso é a internet, mas a gente pode utilizar a WAN para fazer uma espécie de rede privada. É óbvio, quando você tem uma MAN, ela acaba sendo bem mais segura do que uma WAN, porque a WAN a gente acaba utilizando... em muitos casos a gente acaba utilizando a internet para isso, né? Então, utilizando a internet, muita coisa pode acontecer, mas você pode contratar o serviço pela operadora de ter uma rede de longa distância privada também. Então, seria uma rede de longa distância, eu quero me conectar daqui, a minha empresa daqui do Rio para São Paulo, e nessa comunicação aí ela seja uma comunicação privada. A operadora ela vai colocar, vai fazer a configuração dela, vai te entregar onde é uma comunicação direta, que a gente chama de um link dedicado. E a PAN, que é uma rede pessoal, por exemplo, eu chego aqui em casa, meu celular ele já se conecta já o meu computador via Bluetooth, se eu quiser, e o meu fone Bluetooth se conecta ao meu celular numa boa. É uma rede bem limitada. É uma rede bem limitada mesmo. Então uma comunicação, a gente coloca aí que é no máximo de 10 metros. Esse tipo de comunicação. Que hoje é fácil. Hoje com Bluetooth, comunicação até o teu teclado e mouse e Wi-Fi também, que você conecta na sua máquina, também é a mesma coisa. Mas se você levar o teu teclado lá para a rua, você não vai conseguir comunicação. Então, a PAN hoje ela tem crescido e muito. Inclusive ela anda com você no seu dia a dia para onde você for, se você tiver um fone Bluetooth ou alguma coisa assim. E aqui dei um exemplo aqui, ó, de como é que é. Hoje celulares, tablets e tudo mais, tudo em comunicação, tudo em rede entre todos esses equipamentos, com você. O iCloud do iPhone é um exemplo de rede PAN? O iCloud, não.
Não seria um exemplo de rede PAN. Rede PAN, que eu digo, é uma espécie, vamos dizer que é uma espécie de rede local que anda com você. Eu tô dando, é o que eu te falei, isso é um exemplo de 10 metros. De 10 metros no máximo. Então, teu fone Bluetooth com teu celular, ou teu celular conectado ao teu computador via Bluetooth, para poder enviar uma foto, o meu celular está ligado no Bluetooth, onde ele vai transferir uma foto para você via Bluetooth. Entendeu? Hoje a gente acaba fazendo isso via WhatsApp, mas antigamente era o Bluetooth. Você fazia jogos, batia contra, jogo via Bluetooth, infravermelho. Entendeu? Então, são comunicações de total curta distância. Então, se a rede local ela pode chegar a abranger também assim, é uma rede privada, dependendo fisicamente dependendo do local. Mas, por exemplo, você pode ter uma rede local de um prédio inteiro, ele ser uma rede local. Mas nesse caso aqui eu estou falando de que é algo mais pessoal. É algo para você. Ter uma comunicação mais sua, entre você e os seus equipamentos. Então vamos lá. Servidor, né? Como eu estava explicando, alguns já devem conhecer, né? Que é um dispositivo que ele acaba oferecendo, né, diversos tipos de recursos de rede, como diversas funções que acaba nos ajudando no dia a dia. O cliente, vamos dizer, que são os computadores, são dispositivos onde esses dispositivos acabam acessando esses recursos de rede. Então eles acabam recebendo os recursos de rede dos servidores e também vamos dizer que é algo que o suporte mais simples acaba atendendo, onde servidores já é um suporte mais avançado. Tá? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Tá. Protocolos Tá de show, rede. tá clean. Tá. Protocolos de rede. Vamos dizer que é uma linguagem que a gente utiliza, né? Ou então até mesmo regras que nós utilizamos para que a rede ela possa trabalhar de uma forma certa. Então, vamos supor, quem dirige sabe que você possui diversas regras, porque se você não tivesse regras, né, tivesse que seguir aqueles tipos de protocolos que foram criados, seria uma bagunça. Então, hoje com as regras e tudo mais no trânsito, o pessoal já faz de uma certa forma, já faz o que quer. Imagina sem regras. Então, vamos dizer que são diversas regras que foram criadas onde eles precisam seguir à risca isso daí. Cabeamento. Vamos falar um pouco sobre cabeamento, que é onde a gente faz a comunicação. Não temos só cabeamento, obviamente, né? Nós temos a parte de Wi-Fi também, a comunicação de rede sem fio. Mas o cabeamento ele ainda é o mais utilizado. E entre os cabeamentos nós temos aqui a placa de rede, que a gente também conhecida como NIC, Network Interface Card, que todo dispositivo de rede possui uma placa de rede, mesmo que seja Wi-Fi, tá? E é a partir daí que a gente acaba chamando qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de dispositivo que esteja conectado, ou seja, que tenha uma placa de rede, ela é conhecida como host. Entendeu? Ou seja, o que é host, na verdade? Isso tem que ficar para vocês toda vez que alguém chegar e falar que host. Host é um equipamento onde possui uma placa de rede. Uma comunicação com rede. Então, meu celular é um host? Quem é que pode me dizer? O celular de vocês é um host? Com certeza, porque tem placa de rede, porque envia e recebe informações. Isso. Então, a televisão pode ser um host?
Eu acho que sim ou não, sei lá. Host é tudo aquilo que recebe, envia, ou se ele só recebe também pode ser um Não. host? Não, olha só. Host é todo equipamento. Host é todo equipamento que está ligado à rede. De uma certa forma está ligado à rede, tem uma comunicação com a rede no geral. Então, uma televisão pode ser um Ah, então a host? TV também é um host. A TV é um host? Em que momento que a TV é um host? Porque ela está ligada à rede de televisões, onde recebe as programações. Não. Tô falando rede de computadores. Ah, Não a não, depende. transmissão. Não Ah, tá. transmissão. Host caso ela seja Smart TV. Caso ela seja Smart TV, isso mesmo. Uma geladeira pode ser um host? Se ela Galera? acessar a internet, né, vai que... Então. Então vocês conseguiram entender. Beleza, Diego? Beleza, Gabriel? Não, beleza. Não, beleza. Não entendi. Tranquilo? Tranquilo, Gabriel? Tranquilo, Diego? Pode continuar? Opa. Tá, beleza. Vamos lá. Qualquer coisa é só perguntar. Vamos lá. Equipamentos de rede, modem. A gente confunde muito hoje, né? Que é modulador, demulador, que é um equipamento onde ele separa recebe o sinal digital e transforma recebe o sinal analógico, no caso, né? E converte em digital. Só que hoje os modems eles também possuem já sua tecnologia já onde faz roteamento, por isso que tem modem que já é Wi-Fi e tudo mais. Mas muito antigamente o modem, o único trabalho dele era fornecer internet. No caso, né, o modem tradicional que a gente tem o modem que a gente tem em casa de acesso. Mas, por exemplo, existia o modem de computador, onde você só tinha sua linha telefônica e esse modem, né, na sua máquina, ele pegava o sinal analógico e transformava em internet, ou seja, sinal digital. Mas aí com a evolução tecnológica e a internet, e vamos dizer que a internet já de alta velocidade, vamos dizer que é a internet de banda larga, aí já precisou de um outro tipo de modem. Então, esse modem você não conectava diretamente à sua máquina, é um modem que você recebia. E aí, se vocês forem reparar, o modem ele faz, né, a parte de dados e o aparelho telefônico faz a parte de voz. Então, no mesmo cabo vem a tecnologia DSL ali e faz essa separação. Aqui um exemplo, né, de alguns modems, mas provavelmente esses modems a gente não tinha em casa, são uns modems um pouco mais profissionais. Vamos para equipamento de rede hub, tá? Que vamos dizer que o hub é uma tecnologia de um dispositivo onde interliga todas as máquinas numa rede local e é uma tecnologia mais simples comparado ao switch, que é o equipamento que nós temos hoje, que o hub ele praticamente totalmente já é obsoleto comparado ao switch. Se a gente for parar para pensar, né, o máximo que a gente pode interligar em aparelhos com o hub são 32 portas. Isso varia também, obviamente, dependendo do modelo. Pode ser que haja modelos que tenham até 48 portas. Aqui nós temos alguns exemplos de hub, uma tecnologia bem antiga. Tá? E nós temos o switch. O switch, como é que a gente pode fazer a diferença entre o hub e o switch? Né? O switch é uma evolução do hub. Então, o switch é o que a gente utiliza hoje. Então, não importa se você tenha um hub que na época esse hub custou 20 mil, não vai adiantar de nada com a tecnologia atual que nós temos.
até um switch de R$ 50 que você comprar, ele vai acabar trabalhando melhor do que esse hub. Por quê? O hub, ele trabalha com captação de sinal. Então ele pegava o sinal, distribuía, mas ele distribuía para todo mundo. O switch, ele já é um cara mais esperto. Então ele recebe essas informações, uma vez que ele descobriu quem é, ele não vai ficar perguntando toda vez. É como, eu não sei se vocês já viram aquele filme, Como se fosse a primeira vez, que tem um rapaz lá no final que ele toda hora fica: oi, meu nome é Tom. Aí depois de 10 segundos vai lá de novo: oi, meu nome é Tom. Então ele é mais ou menos esse cara aí, ele acaba esquecendo toda hora para quem ele tem que entregar a informação. Então é como se eu chegasse pro Diego e falasse: oi, quem é o Diego? Aí beleza. Aí depois eu chegasse, voltasse, quisesse falar com o Diego de novo, eu não lembrasse mais quem é o Diego. Então eu tenho que ir lá e perguntar: oi, quem é o Diego? Toda vez eu tenho que perguntar. O Switch já é um camarada que ele pegou, gravou. O nome dele é Gabriel. Beleza. Então eu já sei que é Gabriel. Na próxima vez eu só vou chamar o Gabriel. Isso acontece muito em sala de aula, né? Ou então numa sala onde tem muita gente, onde a gente vê que entra alguém e pergunta: fulano de tal. Aí fica todo mundo olhando. Aí beleza. Na próxima vez, quando alguém for lá, não vai chegar e falar fulano de tal. Provavelmente só vai olhar para você, ou vai te chamar, ou vai falar: oi, Moisés. Aí você já vai receber já aquela informação. Deu para conseguir entender a diferença? Tranquilo? Beleza. Vou passar aqui a diferença aqui de alguns switches. Esses aqui são switches já tecnologia um pouco mais avançada, né? São de 48 portas. Nós temos switch. Eu já vi até switch de 4, na verdade, mas o padrão é 8. Isso vai depender do fabricante, que vai de 8 a 48 portas. O de 4, Pedro, é mais antigo. Realmente, não, na verdade, 4. Não, na verdade. É muito antigo. Na verdade, tem até gente que vende o de 4 e não é nem. Não chega nem a ser antigo. Mas é porque. Às vezes é só para ligar 3, 4 equipamentos. Já vi no edifício central vendendo. Então, só para não comprar. Em casa, vou até procurar. Só para não precisar comprar o de 4. Então vamos lá. Roteador, que é um equipamento que acaba interligando, vamos se dizer, né, os switches, ou então não só os switches, vamos dizer que redes diferentes, né? Nós pegamos duas LANs que são diferentes e essas duas LANs elas têm suas configurações, particularidades, ou então até mesmo a comunicação entre a nossa rede interna, que é a nossa LAN, com a rede externa, que é a nossa WAN. Então ele vai fazer o papel de tradutor. Então ele vai pegar todas as informações e ele vai traduzir para que vá para fora e de fora para dentro, no caso. Ou então é aquele camarada, vamos supor, o Gabriel, ele sabe inglês e português. Então você vai ser um roteador ali, onde você vai fazer a comunicação ali entre um americano e um brasileiro para que haja comunicação. Então o camarada português vai falar com você, você vai traduzir em inglês e vice-versa. Tá? Tô dando uma geral aqui pra gente ter uma ideia, para depois na próxima começar a partir para a prática. Aqui eu tô falando aqui um pouco aqui sobre a parte de fibra ótica, que é um outro tipo de comunicação, de cabeamento também. É um cabeamento totalmente diferente, uma comunicação totalmente diferente, uma tecnologia totalmente diferente de cabeamento, vamos dizer, do cabeamento comum que nós temos, que nós chamamos de par metálico, né? Que é um cabo feito literalmente de metal. Então, existem comunicações de fibra ótica em algumas empresas, porque dependendo do que você vai utilizar, se você for utilizar somente
se você for utilizar somente assim, cabo, esse cabo metálico. Se você for utilizar ele numa rede mais simples, ele vai te atender. Agora, se você for utilizar software, se você for utilizar qualquer tipo de tecnologia onde ele precise de algo mais rápido, uma comunicação mais precisa, ou então até mesmo uma distância maior, você vai utilizar a fibra ótica. Aqui ficou desconfigurado aqui. Tá? Para quem não sabe, o núcleo dele, na verdade, a base dele é feita de vidro. É muito fino, né? E por isso que a comunicação ela é feita por luz. Então ela é totalmente diferente do par metálico, que é feito de uma pequena energia elétrica. Na verdade, né? Acaba sendo uma espécie de energia. É uma condução. Não sei se alguém já chegou a tomar vamos se dizer que chegou a tomar um pequeno choque, dependendo do que, se você tiver algum tipo de problema elétrico, isso pela rede, isso pelo cabo de rede. Eu já vi gente que fazendo alguns tipos de gambiarra que utiliza o próprio cabo de rede para comunicação elétrica. E isso tudo no mesmo cabo. Isso daqui. Então. Esse aqui é o tipo de cabeamento de par metálico mais antigo, que é o coaxial, é utilizado ainda em alguns casos. E esse daqui é o par trançado, que a gente chama, que também é metálico, que é mais voltado para redes. Esse daqui a gente utilizava muito em redes também, mas hoje a gente utiliza mais o cabo que a gente chama de UTP, que é o famoso par trançado. Tá? O par trançado ele tem uma facilidade muito maior em você vamos dizer que em você ter interferências do que a fibra ótica. A fibra ótica, ela por trabalhar por luz e a tecnologia ser mais avançada, você não tem uma interferência como tem um cabo de par trançado. E claro, né, a manutenção do par trançado, na verdade do cabo metálico, é bem mais fácil, bem mais simples do que uma comunicação em fibra ótica. E Ô Pedro, Oi, fala. uma desvantagem da fibra ótica, assim, digamos desvantagem, é que se o cabo arrebentar já não tem como mais emendar, né? Porque é fibra de... Não, o cabo ele tem como emendar. Existe tecnologia para você emendar cabo de fibra ótica. Tá? Só não é uma coisa tão simples como o par metálico. Então, o equipamento ele é muito interessante, inclusive. Deixa eu ver se eu tenho aqui o... Espera aí. Se eu posso chegar a mostrar um vídeo aqui. Ó. Fibra ótica. Aqui tem até uma demonstração aqui, ó. Vamos ver se ele mostra aqui. Ó, aqui se você ver tem o equipamento para você poder fazer a fusão. É claro que isso daqui é um equipamento mais simples, né? Porque existe cabeamentos de fibra ótica que é totalmente diferente. Alguns ficam submersos e tudo mais. Então, esse daqui é para poder fazer uma fusão simples, tá? Então, Na verdade, Pedro, Fala. na verdade esse é só a ponta. Eu só queria a ponta de conexão. Sim. Ele não faz emenda não.
Na verdade não é uma espécie de emenda. Você coloca ali como você falou, uma ponta de conexão, onde ele é uma espécie de emenda, né? Que ele faz ali, faz a comunicação ali e pronto. Que é melhor do que você ter que refazer todo o cabeamento. Inclusive é até engraçado aqui, acho que ele estava falando sobre o cabeamento de fibra ótica emendado, né? E submerso. Esse aqui foi um vídeo, né, captado onde um tubarão ele acaba arrebentando, ó, uma fibra ótica. Um cabeamento submerso, ó. Olha o que ele faz, ele vai lá e morde, arrebenta. Aqui ele já mordeu já. Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo? Sim, tá passando como se fosse um slidezinho, como eu tô no telefone, né? Mas tá dando pra entender. Sim. Então vamos lá. Cabeamento, alicate de crimpagem. Isso daqui é para um cabeamento do cabo de fibra ótica. Desculpa, cabo par metálico. É o que a gente utiliza. RJ45 é a ponta que a gente utiliza para poder fazer a comunicação, né? E aí a gente utiliza a sequência de par de cores para poder fazer a conectorização e para a gente testar o cabo, também um testador de cabo. Esse daqui também é o do mais simples. A gente está falando de rede, não está falando de uma rede de grande porte, né? E aqui a gente tem estrutura para poder montar a pinagem dos conectores. E a gente tem o que a gente chama de o lado T568A ou T568B. Então, dependendo do padrão que a gente vai utilizar, tá? Se a gente utilizar tudo no mesmo padrão, é para poder fazer uma comunicação direta com uma máquina. Ou seja, eu quero fazer a comunicação da minha máquina com um switch. Eu vou utilizar o que a gente chama de cabo direto. Então, eu vou utilizar um único padrão nas duas pontas. Então, numa ponta eu vou configurar dessa forma, na outra ponta eu vou configurar dessa outra forma. Agora, eu quero interligar um computador no outro. Eu tenho um computador aqui e quero conectar ele no mesmo computador, sem um concentrador, sem um switch, por exemplo. Aí, numa ponta eu vou utilizar o T568A e no outro o T568B. Se a gente for reparar, ele troca aqui o branco do verde verde para o branco do laranja laranja. Então ele faz essa mudança. Então vamos lá, tipos de redes. Vamos falar um pouco sobre a topologia. Topologia barramento. Como é que é a topologia barramento? A topologia barramento é o que a gente utilizava bem muito antigamente, que você não havia um concentrador, no caso um switch ou um hub, onde fazia essa comunicação aqui, né, entre os cabos, e aqui havia o que a gente chama de T, onde era um dispositivo, tá? Mecânico, vamos se dizer, né? E aqui a desvantagem que a gente tinha nessa tecnologia, esse tipo de rede, né, topologia barramento, é que se arrebentasse um cabo aqui, já era a comunicação, né? Então você tinha que ir lá e consertar rápido. Existe a tecnologia em anel, que a gente chama de Talking Ring, que foi da IBM, esse tipo de tecnologia, que ela funciona da seguinte forma. Era um círculo, vamos se dizer, né, a ideia da topologia era um círculo, onde ela tinha o que a gente chamava de token. Esse token, ele foi baseado, por incrível que pareça, uma tecnologia indígena, onde quem tinha esse sinal, onde tinha esse token, na verdade, podia continuar fazendo a comunicação.
Então, se você tinha um sinal para poder falar, você podia se comunicar ali com as outras máquinas e o sinal ficava girando até alguém solicitar esse sinal e daí continuava. É uma tecnologia que foi obsoleta, né? Que ela é obsoleta, né? Esse tipo de topologia. E daí nós passamos para a topologia estrela, que é o que nós utilizamos, que utiliza um concentrador. Num caso aqui, ela teria um hub e um switch aqui. Ou seja, ela tendo um hub ou um switch aqui, onde as máquinas param de se comunicar, onde no momento aqui o concentrador, o hub ou switch, ele não funcione. É claro que o hub, como a gente falou mais para frente, o hub ele já está obsoleto, então a gente utiliza o switch como concentrador, tá? Ah, tá, sim, isso já é roteador que também faz a função também de switch, também que tem as suas portas ali. Se você for comprar um roteadorzinho, você vê que tem ali aquelas portas switch. E nós temos a tecnologia de estrela estendida, que é a gente conectar um switch em outro switch e por aí vai. Beleza? Ou seja, eu posso ter vários switches ali conectados um com o outro e aí eu vou expandindo a minha comunicação. Vamos supor, eu tenho um switch em cada andar e todos os switches são comunicados entre si ali e a comunicação continua a mesma. Beleza?